Olá, amigos, tudo bem? Continuaremos com as principais alterações do novo acordo ortográfico, em especial com relação à acentuação. Se você não viu a primeira parte desta aula, poderá acessar o link logo abaixo nas descrições. Preparados para mais uma aula com o amigo Portuga? Vamos lá? O que alterou então em relação à acentuação? Antes, vamos recordar um processo na língua portuguesa, encontros vocálicos. Na nossa língua, há 3 tipos de encontro vocálico. O primeiro deles é o ditongo. O ditongo é formado por vogal e semivogal na mesma sílaba. Exemplos: roupa, caixa. Vogal e semivogal. A vogal, ela é base de sílaba. E semivogal equivale praticamente a uma metade de uma vogal, vamos dizer assim. Ela é imperceptível às vezes. Numa palavra do tipo caixa, quase não é pronunciado a letra I. Você não diz caixa, você diz caixa. Também, em relação ao ditongo, eu posso ter vogal e semivogal, como falei, ou então o contrário, semivogal e vogal. Exemplo: pátria. A semivogal em triar veio primeiro, que é o I, e depois a vogal. Um outro encontro vocálico também é o tritongo, tri-3. E aparece nessa formação: semivogal, vogal e semivogal. São aquelas palavras Uruguai, Paraguai, saguão. Percebam, eu tenho uma semivogal U, a vogal A, que é forte, por isso que ela é vogal, e uma outra semivogal I. Uai, Paraguai. E, por último, o hiato. O hiato é um encontro vocálico por excelência, é um encontro de 2 vogais. Por ser encontro de vogais, cada vogal deve ficar em uma sílaba. Por exemplo, pi, a, da. I é vogal, a é vogal. Então, por isso que você tem que separar o hiato, é uma regra. 2 vogais na mesma sílaba, isso não pode acontecer. Para saber a tonicidade, vamos ver a posição em que uma sílaba forte cai, está numa palavra. Por exemplo, camisa. Qual é a última sílaba? Nós lemos da esquerda para a direita. Então, a última sílaba é o za. A penúltima sílaba, mi. E a antepenúltima sílaba, ka. Então, quando a tonicidade, a sílaba forte, é a última, nós temos a oxítona. Por exemplo, cajá, boné, cipó, urubu e muitas outras. Quando é penúltima sílaba, a forte, então eu tenho uma paroxítona. Açúcar, repórter, camisa. E quando a tonicidade cai na antepenúltima sílaba, é proparoxítona. Exemplos: lâmpada, pássaro, sílaba. Vocês entenderam? Então, deixa eu explicar com essas palavrinhas. Lâmpada. Viram que a pronúncia forte, a sílaba forte cai na antepenúltima. A última é da, a penúltima pá e a antepenúltima lam. Lâmpada. Outro exemplo: lamparina. Qual é então? Isso, paroxítona. Iri. A sílaba tônica é a penúltima sílaba. E lampião.
tem a sílaba forte, é a última, então é uma oxítona. Antes, acentuavam-se os ditongos abertos, ei, oi, el. Então, nas palavras, por exemplo, alcateia, plateia, assembleia, ideia, jiboia, joia, troféu, todos esses ditongos abertos eram acentuados. Agora, não se usa mais o acento em ditongos abertos. Então, palavras do tipo assembleia, jiboia, joia, percebam que em assembleia a sílaba tônica é a penúltima, ei, e é um ditongo aberto, de pronúncia aberta, ei, então acentuava. Jiboia, boia, esse oi, outro ditongo aberto, joia também. O que aconteceu? Com o novo acordo, o acento caiu. Então, a pronúncia continua, mas a escrita é sem acento. Mas atenção, isso só acontece nas paroxítonas. Exemplo, alcateia. Qual é a sílaba forte? Isso, tei. Então, acentuava. Jiboia. Qual é a sílaba forte? A penúltima, boy. Então, acentuava. Com o novo acordo, não mais acentua. Agora, isso é diferente. Só acontece nas paroxítonas, porque nas oxítonas, aquelas que têm um acento forte no final da sílaba, o acento permanece. Vejam só os exemplos. Papéis, anéis, herói, troféu. O acento aí permanece nas oxítonas. Uma outra regrinha que foi afetada. Não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de um ditongo. Exemplo, baiuca, bocaiúva, cauíla, feiura. Vamos pegar essa palavrinha aí, feiura. Vejam que eu tenho o ditongo fei, ei, e depois uma sílaba tônica, vogal u tônica, u. Então era acentuada. Com o novo acordo ortográfico, essas vogais tônicas não são mais acentuadas. Baiuca, bocaiúva, cauíla, feiura. Mas atenção, hein? Se a palavra for oxítona, como eu falei, o novo acordo ortográfico só afeta as paroxítonas, oxítonas não. Se a palavra for oxítona e o i e o estiverem em posição final ou seguido de s, aí sim o acento permanece. Vejam só os exemplos. Piau e o ditongo ao e a sílaba forte, a vogal tônica i, permanece, é acentuada. Tuiuiu, tuiuius. Então são oxítonas e o acento permanece. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em e ou. Quando as letras são repetidas, antes acentuava-se, por exemplo, abençoo, dou, enjoo, magou, perdoo, povou, vou, zou. Recebia essas palavras o acento circunflexo. Com o novo acordo, isso não é mais necessário. Todas elas são escritas sem o acento. E também os verbos ler, dar, crer, ver. Até o pessoal, muitas vezes, tinha uma frase que era para decorar. Ler, dar, crer, ver. Ler, dar, crer, ver. Na terceira pessoa do plural, eles leem, eles creem, eles veem, que eles deem.
era acentuado. O primeiro recebia o acento circunflexo. Agora não. Também não se usa mais o acento diferencial nos pares. Para, quando é verbo, parar, e para, preposição. Antigamente, para poder diferenciar quando era verbo e quando era a preposição, usava o acento no verbo. Por exemplo, ele para o carro. Acentuava. O carro é para mim. Preposição não tinha acento. Hoje não. Hoje nenhum recebe o acento. Ele para o carro é para mim. Acontece também com um grupo de substantivos. Polo, que significa lugar, polo sul, polo norte. Polo, jogo. E polo, ave, é um filhote de uma ave. Exemplo, ela foi ao polo norte. Acentuado. Ele gosta de jogar polo, também. O polo, aí com acento circunflexo. Não consegue voar. Hoje não. Você escreve sem acento, mas a pronúncia continua. Polo, norte, vou jogar polo. O polo não consegue voar. Também, um outro grupinho que tem que ter atenção aí e não tem mais acento diferencial. Pelo, do verbo pelar, eu me pelo. Pelo, pelugem, substantivo. E pelo, a preposição, a contração da preposição per mais o, pelo. Até tinha uma frase gozada, era eu pelo o pelo prazer de pelar. Engraçado, né? Então você guardava e também diferenciava com os acentos. Pelo, acento agudo, pelo, circunflexo e pelo não tinha acento. Mas com o novo acordo ortográfico, tem acento nenhum. Você escreve eu pelo, pelo prazer de pelar. A diferença somente na pronúncia. Um outro grupo também é a pera, substantivo fruta, e pera, também substantivo, que é uma pedra. Hoje comi uma pera, com acento circunflexo. A pera é uma antiga pedra, acento agudo. Mas com o novo acordo, também as duas não são utilizados os acentos, os respectivos acentos. Hoje comi uma pera, a pera é uma antiga pedra. Mas cuidado, acento diferencial continua nas palavras pôde e pode, no verbo poder. Quando indica passado, tem acento circunflexo. Quando indica o presente, não tem acento. Exemplo, ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje pode. Também o verbo pôr. Pôr, quando é verbo, circunflexo, acento circunflexo. Pôr, preposição, não tem acento. Exemplo, vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Cuidado também com os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural. Eles recebem um acento diferencial, o singular e o plural. Como? Ele tem, não tem acento, mas eles têm, recebe o acento diferencial, o acento circunflexo. O verbo vir também. Ele vem, eles vêm, recebe o acento circunflexo. E também os seus derivados. Ele detém, no caso do detém, contém, já tem um acento agudo, mas eles detêm, recebe o acento circunflexo, o acento diferencial. Cuidado também com o acento circunflexo, ele é facultativo, você pode usar ou não para diferenciar as palavras forma e forma. Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase bem mais clara. Por exemplo, se eu usar as duas palavras
Qual a forma do bolo? Para isso, eu posso usar ou não é obrigatório, ele é facultativo, o acento circunflexo. E aí, pessoal, gostaram da aula? Legal, né? Se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Esta aula continuará na parte 3 do novo acordo ortográfico. Até lá! Tchau, tchau!